E aí, já parou para pensar se existe uma fórmula para a felicidade? Mas e se a gente estiver fazendo a pergunta errada? Hoje, a gente vai repensar o que é ser feliz, sabe? Usando uns lados bem surpreendentes e uma sabedoria antiga, para quem sabe virar nossa perspectiva de cabeça para baixo. Vamos lá, direto ao ponto com a pergunta de US$ 1 milhão. Alguém aí se considera feliz? Parece uma pergunta tão simples, né? Mas a resposta? Essa resposta raramente é simples. E tá tudo bem se for difícil, viu? Para a maioria das pessoas é complicado mesmo. Às vezes a gente não vive numa infelicidade constante, mas bater no peito e dizer eu sou feliz com todas as letras é um passe tanto. Mas e se a chave para essa resposta não estiver dentro da gente, e sim no jeito que a gente olha o mundo ao nosso redor? Ok, para tentar achar uma luz para essa questão, vamos fazer uma coisa meio diferente. Em vez de olhar para dentro, vamos olhar para fora. Vamos pegar alguns dados globais que, olha, podem mudar completamente o que a gente entende por ter sorte na vida. Vamos começar com uma coisa que parece básica para muita gente. Morar numa casa, sabe? Com teto, janelas, eletricidade. Pois é, só isso já coloca uma pessoa entre os 25% mais ricos do mundo. Exatamente. Um quarto do topo. É um ponto de partida que já dá uma chacoalhada na nossa percepção de riqueza, não é mesmo? E a coisa fica ainda mais clara. Ter tempo e grana para um hobby, sei lá, ler um livro, tocar um instrumento, praticar um esporte, isso coloca a pessoa num clube ainda mais exclusivo, o dos 13% mais afortunados do planeta. Essa capacidade de dedicar tempo ao que se ama é um luxo que, nossa, muitas vezes a gente nem percebe. Agora, vamos sair um pouco da riqueza material para algo ainda mais profundo. Essa citação aqui nos lembra de uma coisa incrível. Cada dia que a gente vive é, literalmente, o futuro com que gerações e mais gerações sonharam e ralaram para construir. O simples fato de estarmos aqui, agora, já é a realização de um sonho de milênios. E se liga nesse número porque ele realmente faz a gente parar e pensar. 3 bilhões. Essa é a quantidade de gente no mundo que não tem acesso à informação como a gente está tendo agora. O simples fato de poder ver, ler e entender ideias como essas que estamos trocando é um privilégio que coloca qualquer um de nós numa posição muito, mas muito mais afortunada do que bilhões de outras pessoas. Então, o ponto principal é esse. Quando a gente muda a nossa régua de comparação, a gente percebe que a vida nos dá inúmeras razões para agradecer. A ideia não é ignorar a dor ou as dificuldades, de jeito nenhum, mas sim não deixar que elas apaguem as incontáveis bênçãos que já fazem parte da nossa realidade. Bom, agora que a gente ajustou o nosso ponto de vista, vamos explorar a felicidade em si. Existe uma visão filosófica que vem lá do pensamento budista que pode ser incrivelmente libertadora. Nessa filosofia, a felicidade não é um lugar onde se chega e fica para sempre. É um estado passageiro, sabe? Como uma nuvem que passa no céu. A verdadeira fonte do sofrimento, segundo essa visão, não é a felicidade ir embora, mas sim o nosso medo constante de perdê-la, o nosso apego a esse sentimento. E a beleza dessa ideia está bem aqui. Se a felicidade é temporária, a mesma lógica vale para o sofrimento. Qualquer perrengue que a gente esteja passando agora, ele também não vai durar para sempre. A impermanência nesse sentido se torna uma fonte poderosa de esperança. E essa ideia ecoa forte nos ensinamentos de Shinran, o fundador da escola Jodo Shinshu do budismo. Ele dizia que uma vida focada só em acumular coisas ou sucesso é, na verdade, uma distração do caminho para uma verdade mais profunda. É um convite para a gente olhar além do nosso próprio umbigo. Então, peraí, se a felicidade não está em se apegar aos nossos sentimentos ou às nossas coisas, onde é que ela pode estar? A resposta pode estar numa mudança radical de foco. Tirar o foco da gente e colocar nos outros. O conceito-chave aqui é a compaixão, ou jihai em japonês. E não é só ter pena, não. É sentir a dor de outra pessoa como se fosse sua e ter aquele impulso de cuidar, de fazer algo a respeito. É uma conexão profunda que tira a gente do centro do nosso próprio universo. Tá, e como isso funciona na prática? Primeiro, a gente amplia a perspectiva, como fizemos lá no começo. Segundo, a gente pratica não se agarrar tanto aos nossos próprios altos e baixos. E o passo final, que talvez seja o mais transformador de todos: encontrar alegria de verdade na felicidade das pessoas ao nosso redor. Comemorar a vitória dos outros como se fosse nossa. Isso tudo nos deixa com uma última provocação para refletir.
E se a busca pela felicidade não for essa jornada solitária de encontrar algo para si? E se, na verdade, for um ato coletivo, um ato de compartilhar a alegria? Uma ideia simples, né? Mas que pode mudar tudo.